Mas a Exatamente. opinião é Como uma... Certo. diria o grande filósofo Dias Foucault, o grande astrônomo, né, que é a pessoa que eu, cientista que eu mais baseio minhas teorias, Dias Foucault, né? Sim. Ele dizia que opinião é como bunda, cada um tem a sua, né? Sim. Bom, eu queria falar do Maracanã, né, do Maracanã do Simas, mas enfim, acho que como uma primeira experiência, a experiência é de professor, né, professor de criança e tal, que a gente tem que dar uma série de, né, seguir o cronograma. É complicado às vezes, porque no caso aqui seria Era Vargas. Aí vem aquela história, né, governo provisório, governo constitucional, ditadura do Estado Novo, etc e tal. E vão mudando as coisas também, né? O Estado Novo é o período ditatorial. Aí a República Velha virou República Oligárquica. E aí acho que é meio que uma contraposição ao, ao próprio Estado Novo, que você tinha um Estado Novo e uma República Velha, né? Então, e era interessante, assim, olhando assim, pelo menos em termos de terminologia, não era uma coisa assim tão desinteressante. Porque Era Vargas, de fato, marca, eu acho, sim, né, o início da nossa modernidade. Pegar aí as oportunidades perdidas no segundo reinado, né, como isso se prolongou na República Velha e tal. O Estado Novo, não o Estado Novo, né, especificamente, mas a Era Vargas, como um todo, ela funda o Estado moderno brasileiro, ou as aspirações do país, assim, né, de se inserir numa modernidade, etc., se inserir internacionalmente e inserir a sua própria população, de encontrar um povo, né? Eu acho que pela primeira vez o país encontra seu povo durante aquele período. Então tem esse movimento, movimentos populares que eles não estão vinculados ao Estado, muito pelo contrário, eles acabam por se firmar, se autoafirmar nesse período e o Estado se apropria disso, né, se beneficia disso e ao mesmo tempo, né, esses movimentos populares são beneficiados por toda essa movimentação. Então, claro, então se a gente fazer uma análise aí cultural e tal, não necessariamente você passa por essa história política, etc. E é meio chato, né? Meio chato ficar, né? Governo provisório, governo constitucional, governo ditatorial, fases. Associado às fases tem toda essa história do... Ah, é, o Vargas era ditador, né, foi fascista, não foi fascista, etc e tal. Aí, né, tu pensa, porra, é meio que uma circularidade, dá pra mudar um pouco esse estado de coisa, a gente não precisa ficar dando esse tipo de aula assim, direto, né? Enfim, e tem tudo no Google também, hoje tá bem, né? Tá fácil assim, né? Relativamente tá fácil. É só o livro-texto ali, o professor, aquela necessidade do professor para poder explicar, etc e tal. E vira aquela velha história da decoreba, tradicional. O cara discute ali, né, os períodos, aí faz um debate mínimo sobre fascismo, autoritarismo, e é claro que acabou, era Vargas enquanto tal. Na cabeça desse ser humano, aí no caso estamos falando dos alunos aqui, isso acaba, né? Isso meio que se extingue depois disso. Então, essa abordagem aqui que o Simas propõe, eu acho que muda um pouco, porque muda não, muda bastante. Como eu disse, né, esses movimentos populares não estão vinculados ao Estado, então você está partindo de um outro ponto de vista para poder analisar o mesmo período. E ele tem uma historinha, isso eu ouvi ele falando uma vez numa aula, aí ficou isso na minha cabeça, né? Como responder a isso, mas eu acho que é uma
uma contradição aparente própria desse período, que ele diz o seguinte: o Noel Rosa vira sambista e o Leônidas da Silva vira jogador de futebol. Quando, se você fosse seguir a lógica do período, seria o contrário. O Noel Rosa era branco de classe média, ele seria jogador de futebol, e o Leônidas teria virado sambista. Mas aí, enfim, alguma coisa estava mudando. Então alguma coisa estava mudando, era bem além dessas movimentações aí, enfim, de cúpula, né, que levaram aos governos do Getúlio Vargas. Então a história do Mar... Então você divide aí em três situações. Uma, o Simas por si não se aprofunda muito, mas tem um garimpo aí interessante, que é o futebol, né? Sobre o futebol. Acho que o livro de referência com certeza é o Snick, o Veneno Remédio do Snick. Futebol, o samba. O Simas também não se aprofunda tanto nessa questão do samba. Tem um zilhão de livros de referência. E a macumba, eu acho que na questão da macumba, ou das religiões e tal, ou seja, nessas três vertentes da cultura popular, nessa terceira aí, com certeza o Simas é mais, né, enfim, adequado e tal. Ele tem mais produção a respeito, né, teoriza melhor sobre isso. Acho que se deteve mais sobre isso. Só que esse livro sobre Maracanã acaba dialogando, sendo um excelente livro, não só sobre o futebol, mas sobre a cultura popular. E sobre o samba, é claro, você vai ver várias situações aí também no próprio Simas, falando do samba, da forma peculiar dele, mas enfim, não seria propriamente um especialista. Sabe muito, né? Sabe muito de samba, de música popular. Mas enfim, isso é só uma leitura minha e tal, pessoal. Então vamos lá, livrinho aqui sobre o Maracanã. Ele começa contando sobre a aspiração do Vargas de fazer um estádio monumental, seguindo aí questões como do Mussolini, né, e tal. Já lá na década de 30 ele queria criar esse estádio, mas e tal, não consegue. Isso vai ser criado só na década de... Quer dizer, vai ser inaugurado em 50 às pressas. E numa briga, uma série de brigas para esse estádio ser inaugurado. Tem a briga aí do Ari Barroso com o Carlos Lacerda. Não, o Carlos Lacerda queria construir em Jacarepaguá o estádio, e Jacarepaguá era um lugar desterrado. O Ari Barroso tenta, né, faz uma campanha, ele é vereador também, além de ser narrador flamenguista roxo. O Ari Barroso vai fazer a campanha política também como vereador, mas também como homem público, para a construção no Maracanã, naquela região do Maracanã. Enquanto o Lacerda, sabe-se lá por quê, queria fazer em Jacarepaguá, acho que alegando custos e tal, preservar aquela região ali da Tijuca e tal. Mas o fato é que Maracanã, por que seria Maracanã? Seria o som dos papagaios ali que imitavam a maraca. Enfim, que passava, enfim, não sei que som é esse de maraca, eu sei só que era o som dos papagaios, e que teria uma revoada de papagaios ali naquela região, e que por isso ali acabou virando Maracanã. O Alberto Mussa, na citação do Simas, diz que não poderia ser Maracanã por causa da revoada de papagaios, porque senão o Rio de Janeiro todo teria se chamado Maracanã, porque, né, devia ter papagaio em tudo que é canto. Mas de qualquer maneira, sei que ali o Rio Maracanã acabou ganhando esse nome, provavelmente associado aos papagaios, né, que passavam ali pela região. Então começa por aí o nome do lugar, porque esse nome de Maracanã é a disputa política inicial. Você tem a mudança que ali era um jockey, era o Derby Clube, né, era o pessoal de corrida de cavalo, o pessoal fazia corrida de cavalo ali onde hoje é o Maracanã. E aí foi para a Zona Sul, era o período que a Zona Sul estava começando a ficar valorizada, a construção, né, a invenção aí de Copacabana e tal. Então o Derby vai para o Jardim Botânico, onde ainda é hoje, e o estádio entra no lugar. Acho que está aí mais ou menos o porquê que o Lacerda não, né, não estava muito satisfeito.
ia tirar ali um símbolo da elite daquele lugar, ia botar para um lugar mais remoto quando estava sendo construído. Pode ser aqui como hipótese, não sei, né? Também pelo que o Simas diz, você ficou meio que tentando descobrir, mas sem conseguir encontrar com muita certeza. O fato é que teve essa disputa, mas quem desempatou, como ele coloca, é quase como se fosse um empate entre um e outro, e quem desempatou foi o Mário Filho. Mário Filho, que era filho do Mário Rodrigues, né? O Mário pai, Mário Rodrigues era jornalista, também como Mário Filho, de um jornal que falava sobre crimes, etc e tal. Jornal policial, folhas policiais, eram crimes tão escabrosos que o pessoal falava, um dia vai acontecer um desastre, que vocês estão lidando com cada coisa braba que pode acontecer uma coisa difícil, né, complicada. E acabou que o Mário Rodrigues noticiou um caso de um desquite, de um divórcio, que na época era um escândalo, e a mãe, muito puta, né? Muito, a mãe, ó, a moça, a mulher desquitada lá, muito braba por ter sido exposta, invadiu o jornal procurando o Mário Rodrigues e acabou assassinando, né? Matando a tiro, já que o pai não estava, matou um dos filhos do Mário Rodrigues, que agora eu esqueci o nome. É um rapaz, tem uns três irmãos aí. O Mário, esse que foi assassinado, e o Nelson, que é o Nelson Rodrigues. Bom, e o Mário Filho colocou, ele estampou isso. O Mário Filho foi criador do Jornal dos Esportes, era um jornalista muito famoso. Ele também foi a primeira pessoa a promover um concurso entre escolas de samba, Mangueira, Portela, e mais duas agora que eu esqueci o nome, concorreram e tal. A Mangueira ganhou a estação primeira. Também tem essa coisa que a Mangueira foi um dos primeiros morros a receber o pessoal do Bota Abaixo ali, a primeira estação de trem, depois da Gare Pedro II. Então você tem um estádio construído do lado de onde está essa população que foi, né, periferizada, subalternizada e tal. Então isso é interessante. Bom, Mário Filho, Mário Filho acaba ganhando a parada, né? Ele acaba sendo assim um dos caras que estão patrocinando esse projeto. E é tudo feito muito na pressa, porque tem a Copa do Mundo, e aí o Brasil quer se projetar internacionalmente, quer mostrar essa grandeza que ele foi adquirindo depois, né, da década de 30 e tal, nessa coisa que vai se gestando, nessa toda essa cultura, caldo cultural que vai se gestando na época. Então o Maracanã é feito com muita pressa e com muita megalomania. O pessoal não, entendeu? Ele diz aqui que os engenheiros faziam tudo a lápis, né, tudo na base meio que do improviso mesmo. E uma das soluções, né, era fazer as previsões mais exageradas possíveis, porque eles queriam fazer o maior estágio possível. Inclusive na hora de fazer a marquise, ninguém sabia se quando tirar, ali na tribuna de honra deu um problema ali na hora de fazer a marquise, ninguém sabia se na hora de tirar as madeiras que segurava a marquise, se aquilo ia cair, né? Acabar caindo tudo, se tem um desastre danado. E um coronel, cidadão, coronel que estava chefiando a obra ali na ocasião, ele prometeu o bigode, né? Prometeu o bigode não, prometeu a vida, ele deu a vida ali para poder dizer que aquilo estava seguro. Daquela forma apressada que fez, do jeito que fez, aquilo ali daria certo. E aí, antes de tirar as madeiras que estavam escorando a marquise, esse coronel ele ficou debaixo da marquise e falou: não, vocês podem tirar, que eu garanto aqui com a minha vida, comigo aqui nesse lugar. E, e é isso, se der tudo errado, vai dar tudo errado mesmo. Eu vou morrer também, vou morrer junto com esse projeto, cara, né? Tu vê como tinha um empenho do povo de um modo geral, né? Não popular, mas do povo de modo geral para aquilo dar certo. E tem acho que se eu não me engano foi um caminhão não, um tanque que participou da Segunda Guerra Mundial, que estava rodando ali onde era a geral, e rodando ali ele tirou aquelas madeiras, botou abaixo, o coronel ficou vivo e tudo certo, vamos inaugurar o Maracanã. Bom, então esse Brasil popular, esse Brasil que vai se gestando, esse Brasil do samba, esse Brasil
do futebol, esse Brasil das macumbas. É um país também ali que está originando ali os seus mitos, né? Sua própria história, sua auto-história. Então é claro que vai ter um mito. E que esse mito clássico da época é o mito da democracia racial. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, que aí fecha, tô, lógico, com um resumo absurdo, né? Pode falar mais do futebol, poderia falar mais do samba, poderia falar mais das macumbas e fazer um apanho geral e fazer uma coisa assim mais adequada, assim, vamos dizer, mas seria uma aula, ou seja, seria uma coisa imensa, não é esse meu objetivo aqui. Bom, diz o Simas que é o seguinte, começava a ser gestado ali, olha só, ele coloca as manchetes e os escritos do Mário Filho na época ali da inauguração do estádio, né? Falando assim, saudando. Gente de todas as classes afluiu à maior praça de esporte do mundo. Dava o mote de praticamente todas as suas publicações. Começava a ser gestado ali o mito da origem do Maracanã como uma espécie de templo de um Brasil que se afirmava como um país cordial e realizador. A prova em concreto do mito, a prova em concreto, olha que bizarro, a prova em concreto do mito da democracia racial brasileira e da mestiçagem como a solução para a questão da identidade nacional. Então esse mito em concreto, eu acho que é uma coisa assim impressionante. Realmente tinha toda essa mobilização. Tu vê que o Maracanã acaba sendo construído num ano, numa época que o Vargas não está no poder. E toda essa mobilização, o Brasil perde na tragédia. Acaba que todos esses esforços parecem, pelo menos a princípio, que tinham sido em vãos, porque vem a Copa do Mundo e o Brasil perde. Tem até o caso aí do goleiro, do Barbosa, que levou o gol, né, contra o Uruguai e acabou que tem um caso dos estudantes do Pedro II que confundiram uma pessoa negra que estava passando pela rua desavisada depois da derrota. Os moleques de classe média e tal, bêbado, né? Viram ali aquela pessoa e espancaram a pessoa até a morte, né? Essa tragédia aí marca também essa tragédia que acabou se anunciando com a vitória, com a construção do Maracanã. Está relatada naquele livro Rio Negro 50 do Ney Lopes e meio que conta todo uma outra situação, né, nesse caso do Maracanã tentando reviver, como é que isso revive depois em outros casos. Bom, enfim, o livro do Ney Lopes é uma coisa de louco, não dá para falar aqui, mas tem uma coisa como uma tragédia. O Nelson Rodrigues vai dizer que o Maracanazo foi a nossa Hiroshima, né? Isso é bem significativo. Uma outra situação também que ele fala, não foram poucos os que atribuíram a derrota em 54 a mesma razão do fracasso em 50. Os jogadores brasileiros não tinham condições psicológicas de lidar com a pressão. Impulsivos, inventivos, sensuais, habilidosos, faltava aos mestiços brasileiros a frieza de raciocínio, o controle emocional dos europeus. O racismo estrutural presente na formação do país dava as caras. O binarismo entre habilidades corporais e inteligência se manifestava em teses como as de que os negros não serviam para jogar no gol, posição que exigia um equilíbrio emocional incompatível com o elemento africano. Barbosa, goleiro de 1950, teria sido vítima de sua origem africana, ao mesmo tempo que o projeto de Estado-nação investia na ideologia da mestiçagem como definidora do ser brasileiro. Ela mesma acabava colocando limites aos projetos de grandeza nacional. Bom, então acho que essa questão agora aqui mais conceitual, o livro é repleto de histórias. Por exemplo, durante a construção do Maracanã, tudo aquilo feito às pressas, né, meio que improvisado. Aí cavaram um buraco enorme e tal para fazer uma das fundações do estádio.
e um operário acabou se desequilibrando, caindo lá dentro, logo depois foi soterrado para uma montanha de cimento. Aí tem a história dos, dos padres jesuítas que ocuparam aquela região lá nos primórdios e que apareceu o fantasma deles cantando e dançando e depois desaparecia. Tem a favela do Esqueleto, que é ali do lado, que é onde hoje é a UERJ, que seria um hospital universitário da Universidade do Brasil. E muitos operários acabaram morando ali na favela do Esqueleto. E quem frequenta a UERJ conhece a UERJ, conhece também as histórias de fantasmas que saem dali, né, exatamente pela remoção, pelas violências que se cometeram, pelas coisas que aconteceram ali naquele lugar, na chamada e na dita favela do Esqueleto. Do lado, a Mangueira. Ao mesmo tempo, esse pessoal que estava na favela do Esqueleto foi para Vila Kennedy. Enfim, aí a Vila Kennedy tem uma associação lá carnavalesca, quase fez uma escola de samba. Uma coisa vai encadeando na outra. Tem um zilhão de histórias, eu tô aqui contando algumas, assim, não tem nem o primeiro terço do livro, né? Só mais ou menos o início, a fundação do Maracanã. E essa coisa que depois, né? Acho que tem um dito aqui que eu vou ler também, que marca bem isso, né? O Maracanã, que parecia representar as contradições de um país capaz de construir o maior estádio do mundo para fracassar na festa anunciada, começaria a viver no cotidiano de cariocas e brasileiros como se estivesse ali às margens do rio de mesmo nome, desde sempre, feito uma montanha na paisagem. Parece que ele estava sempre lá, né? Após a morte de 16 de julho de 1950, era a hora do estágio ressuscitar. Aí o estádio ressuscita, por quê? Porque vai ter a seleção campeã que vai jogar nele, vão ter os grandes craques aí do Botafogo, né? Do Flamengo. Todos os times vão trazer essa mística ali para o Maracanã. E aqui também esse livro é importante dizer, apesar do caderno de fotografias que é belíssimo, né? Então não comprem esse livro, por favor, se puderem, em e-book, comprem ele em versão física. É importante dizer também que é um livro sobre a morte, né? Sobre algo que se acabou. Né? O Simas é bem claro, a partir do momento que se cria o novo Maracanã. E acho que todo aquele contexto político, né, de 2014, 13, 14, 15, golpe de Estado depois, etc e tal, foi a morte, quase que a morte de uma era, assim, né? Então ele está falando de um estádio que não existe mais, de um estádio que já foi, passou o seu tempo. Né? Eu acho que isso aí é bom para marcar nessa história, tá bom? É isso, um beijo.